mudar que eu trouxe hoje. Olha que linda. Ai, vocês se lembram que eu já levei essa música na sala? É de um grande artista italiano chamado Andrea Bocelli. E este cantor, eu já falei para vocês na sala, mas eu quero recapitular a história dele, quero retomar a história. Ele era um menino com uma saúde normal e aos 8 anos, numa partida de futebol, ele levou uma bolada, né? Do lado da cabeça e acabou perdendo a sua visão. Então ele é um dos tantos artistas talentosos que nós conhecemos que tem a deficiência visual. E é disso que o nosso livro fala. Nosso livro de português, lá na página 64, olha lá. Ele fala dos anúncios ainda, retomando os anúncios, e fala aqui, nós vamos falar sobre, né? Sobre a publicidade inclusiva. Então, nós vamos ver aqui no texto que eles falam que alguns anúncios publicitários têm sido feitos com a linguagem em braille. O que é o braille? Ó, o professor escreveu aqui, o braille. O que é o braille? É uma linguagem tátil para deficientes visuais ou com baixa visão. Baixa visão, né, o texto diz aqui, é que enxergam muito pouco. Quem não enxerga nada ou quem enxerga muito pouco. Então, são relevos sobre o papel que dá para a pessoa tateando, né, o nosso tato, um dos órgãos do sentido, tateando, a pessoa consegue ler. Então, cada bolinha daquela, ou cada conjunto de bolinhas daquela vai significar uma letra, certo? Então, eu já trouxe aqui para vocês algumas embalagens que eu observei que tem o braille. Olha, se a gente passar a mão aqui, ó, a gente vai ver umas bolinhas em alto relevo. Não são letras, né? Não são letras do nosso alfabeto. São letras, o alto relevo aqui, são em braille, né? Que representam uma letra. Então, tem essa aqui, ó, essa embalagem eu vi. Muitas embalagens tem, né? Essa embalagem aqui, ó, quer ver? Aqui também, ó, se a gente passar a mão. É claro que um deficiente visual, né? Com os olhos, se eu fechar os olhos, eu vou ficar sem visão nenhuma. Um deficiente visual, ele vai conseguir tateando, ele vai entender o que está escrito aqui. Nós não, porque nós não temos o conhecimento. Podemos estudar sobre? Podemos, né? Ó, aí tem essa aqui também, olha, que tem. E tem essa aqui também que eu achei aqui em casa que tem. Então, ó, se você pesquisar aí na sua casa, você vai observar algumas embalagens com esta inscrição em braille. Aí o texto, ele fala aqui, o texto no livro fala que a publicidade inclusiva foi feita para isso, para que as pessoas possam ter acesso a tudo que nós, pessoas ditas normais, temos. Por exemplo, a acessibilidade, ela tem que estar no nosso dia a dia. Um cadeirante, por exemplo, é tão comentado que ele não consegue subir uma escada, ele não consegue subir um degrau com a cadeira de roda, porque é impossível. Então, só a pessoa que está nessa condição, para ela entender, ela começar a enxergar as dificuldades que tem, né? Então, quando um cadeirante, ele tá andando na rua e ele quer, por exemplo, subir a calçada, ele não consegue, porque ele não tem a rampa de acesso. Isso se chama acessibilidade. Então, o texto fala sobre o anúncio publicitário para inclusão, né? Por exemplo, quando o pai e a mãe ou o adulto que estiver com você no carro querer estacionar uma vaga de deficiente físico, a gente já pode falar, opa, aí não. Por quê? Porque eles têm esse direito. Então, nós, pessoas
como eu já disse, ditas normais, nós precisamos preservar esse direito aos cadeirantes, aos deficientes visuais, aos deficientes auditivos, né? O ano passado eu fui com o segundo ano num passeio e foi logo após essa aula sobre o Braille. Foi bem após essa aula, assim, foram uns dias depois. Aí quando nós chegamos no museu, foi muito legal, porque os alunos do segundo ano, eles identificaram nas plaquinhas de identificação dos objetos do museu, eles identificaram que de um lado, do lado esquerdo, estava a descrição do objeto e do lado direito estava tudo em braille. Aí todo mundo gritou assim, professora, está tudo escrito em braille. Então, olha só que legal, nós precisamos ter esse conhecimento, né? Então, eu vou deixar um link para vocês na lição de casa e de uma história de um menino que é deficiente visual, bem legal, eu gostaria que vocês assistissem. E também tem a história do menino, do médico, na verdade, que deu origem a esse alfabeto, e o nome dele daí é Braille, o sobrenome dele Braille, por isso que tem esse nome, o alfabeto, tá bom? Olha, eu acho assim que nós precisamos, como seres humanos, como pessoas, né, respeitar todo mundo, respeitar as diferenças. E eu sei que vocês respeitam um cadeirante. Se, por exemplo, entrar na nossa sala uma criança com baixa visão ou deficiência visual, eu acho que nós precisamos estar preparados para conviver com essas pessoas. Porque todos nós somos especiais, todos nós somos normais, não é? Todos nós merecemos respeito, merecemos atenção. Então, uma vez eu tive um aluno com baixa visão na sala e ele sentava sempre na primeira carteira, né? E ele usava um óculos muito forte e todos os amigos apoiavam, os amigos ajudavam, os amigos copiavam a lição para ele da lousa, né? Levava para o parque, ajudava. Então, é muito legal isso. É muito legal a gente viver uma empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Será que se eu estivesse no lugar do outro, eu gostaria de ser tratada com falta de respeito ou com respeito? Será que se eu tivesse a baixa visão, ou ser uma deficiente visual, será que eu gostaria de ser tratada com amor? Ou gostaria de que as pessoas tirassem sarro? Não é? Então, nós vimos assim na história, na música, né? Igual eu trouxe para vocês o Andrea Bocelli, assim, grandes pessoas, grandes artistas que têm deficiência e nem por isso são pessoas excluídas da sociedade. Pelo contrário, são pessoas brilhantes que se destacam, pessoas com deficiência física, brilhando nas Paralimpíadas, né? Aquelas pessoas que jogam, que treinam, que correm. Quando eu fui correr a maratona em São Paulo, nós ali morrendo, né? Com a língua de fora, cansado de correr, e passaram os atletas assim, com aquelas cadeiras de rodas só no braço, né? Só se movimentando com o braço, que a perna não dava para movimentar. Então, quando a gente olha essas pessoas, a gente vê o quanto nós somos especiais e o quanto nós somos iguais, tá bom? Ó, um beijão. Para a lição de casa de hoje, vai ficar esse vídeo que eu vou colocar o link, vai ficar para você procurar embalagens na sua casa que tem aqui o Braille. Aqui não dá para você enxergar, mas você procura aí na sua casa que você vai ver umas inscrições assim em alto relevo para cima assim, você vai conseguir ver através do tato, tá bom? Lembrando que os deficientes visuais, eles têm um tato muito apurado, muito aguçado, né? Muito mesmo. Os deficientes auditivos, eles também têm um tato bem apurado, porque quando tocam uma música, como que eles vão ouvir? Eles colocam as mãos na parede, as mãos no chão para sentir essa música. Olha que coisa mais interessante que são os órgãos do sentido do nosso corpo.
tá bom? Ó, um beijão, eu adorei trazer essas informações para você. O Andrea Bocelli aqui. Vamos ver mais um pouquinho para acabar nossa aula? Olha lá. Deixa eu ver. Tchau, amigos. Até a próxima.